Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol e hoje eu vou bostejar um pouquinho, falar um pouco sobre o jogo dessas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, onde saiu há pouco tempo atrás os primeiros nomes para disputar as quartas de final, inclusive com um confronto já definido. Falar aqui primeiro do jogo dia mais cedo, né, das 2 e pouco, que foi entre Barcelona e Benfica. O Barcelona, como eu já tinha falado aqui, ele saiu do jogo no Estádio da Luz muito vitorioso. Além do resultado, claro, mas sim pela sua postura de, como time, não deixar se intimidar pelo adversário ter uma a mais em campo. Para quem não sabe, o Cubarsí foi expulso com poucos minutos de jogo, pouco mais de 20 minutos, se eu não me engano. Nisso, o Barça sustentou quase que 70 minutos ali com um a menos. E no final do jogo, com aquele golaço do Rafinha, saiu vitorioso. Para mim, esse jogo representa bem como o Barcelona teve uma mudança de atitude que foi muito perceptível com a entrada do Hans Flick, porque como era de costume nas últimas temporadas do Barcelona, era um time perdedor. Era um time que entrava em campo com a impressão de que já ia perder, de que já ia ser eliminado, principalmente quando se trata de Liga dos Campeões da Europa. Confronto contra o PSG, quando o Araújo foi expulso logo no começo, num lance não, mas numa situação parecida como essa expulsão do Cubarsí, o Barcelona foi eliminado. E entre vários outros aí ao longo da história que nós conhecemos bem, né? Nessa história recente do Barcelona de eliminação na Liga dos Campeões. Todavia, essa postura mudou e o Barcelona saiu do Estádio da Luz com 1 a menos, mais 1 a 0 no placar, voltando para o jogo de volta no Montjuic, onde conseguiu um jogo muito sólido e muito bom contra o Benfica. Nesses 3 confrontos do Barcelona contra o time português, no qual o Barcelona venceu todos os 3 nessa Liga dos Campeões, o Barcelona foi inferior em 2 deles. Do 5 a 4, o Barcelona jogou muito mal, muitos erros defensivos, e no 1 a 0, até pelo que o jogo propõe a ser, com 1 a menos e tudo, o Benfica conseguiu um jogo muito mais sólido e melhor, mas o Barcelona, como eu falei, tem essa carta na manga de ter jogadores em ótima fase, ter essa questão da mentalidade que mudou muito nesses últimos anos. Então construir aí mais um resultado sólido. Um 3 a 1 com o show do Lamine Yamal e Rafinha e Pedri, para mim, os 3 melhores jogadores do Barcelona nessa atual temporada. O Rafinha chegou à marca de 11 gols, artilheiro isolado dessa Liga dos Campeões, e 5 assistências, porque assistência para o gol do Yamal, que o Rafinha cruzou a bola na falta e cruzou toda a área até chegar no Lamine Yamal até outro lado para que ele marque aquele golaço, contou como assistência do Rafinha. Mas o jogo espetacular do brasileiro, para mim, é o que mais se aproxima do que nós dizemos ser o bola de ouro, pelo que a própria France Football diz que a bola de ouro deve ser. O Rafinha se aproxima cada vez mais dessa bola de ouro. Não deve ser o foco nesse momento da temporada, até porque é um prêmio individual e o próprio Rafinha disse que não se importa muito e que quer buscar sucesso junto à sua equipe, o que é uma mentalidade muito boa também, mas certamente é o jogador da atualidade que mais se aproxima de tudo que a Bola de Ouro se propõe a ser, né? De premiar realmente o melhor jogador do mundo. Mas no mais é isso, uma partida espetacular do Lamine Yamal, um jogadorzaço, para mim, um dos maiores talentos de toda a história do futebol, que o futebol já se propôs a fazer, dando continuidade e melhorando a cada jogo que passa atributos que lhe eram deficientes. Por exemplo, finalização. A assistência pro primeiro gol do Rafinha foi um chute torto do Lamine Yamal, todo mundo percebeu isso. E era um ponto de melhoria do Yamal buscar mais a finalização e principalmente melhorar essa finalização, porque talvez seja o seu maior déficit nesse atual momento da temporada, mas que já está melhorando, porque se compararmos com a temporada anterior, o Lamine conseguiu dobrar o número de gols. Ou seja, temos aí um jogador de 17 anos que já joga no meio de adultos como um adulto e que só tende a melhorar a cada temporada que passa e a cada jogo que passa. Pedri também jogando uma barbaridade, sendo o dono desse meio campo do Barcelona, ao lado de Dani Olmo e Frank de Jong, que também jogaram muito bem, mas tiveram atuações mais discretas comparada à do Pedri, que foi eleito inclusive o melhor jogador da partida pela Liga dos Campeões, mais do que merecido. Destaca um pouquinho a zaga, para mim os 2 laterais, o Balde e o Koundé, são espetaculares, fenômenos consistentes, regulares e não deixam nada a desejar nesse time do Barcelona. O Koundé especificamente é muito seguro e o Balde serve muito como uma válvula de escape ali
para o Barcelona sair jogando pelo lado esquerdo. Ele e Rafinha fazem uma ótima dupla, porque os dois têm essa característica de afundar muito na linha de fundo do adversário. E o Koundé segura em tudo que ele faz. Eu acho realmente muito impressionante. Agora, sobre a dupla de zaga provavelmente era para ser o Cubarsí e Íñigo Martínez. Só que como o espanhol, o Cubarsí no caso, foi expulso no jogo anterior, acabou entrando o Araújo como entrou na outra partida. No jogo de ida, o Araújo tinha entrado muito bem mesmo. Mas nesse jogo, como há muito tempo eu tenho percebido, ele não é mais confiante como antes. No gol do Otamendi, ele falha para mim, ele deixa um espaço muito grande para que o Otamendi cabeceie livremente pro gol do Chesney. E durante todo o jogo, quando ele pega na bola, quando ele vai entrar em disputa, passa muito esse ar de insegurança. Para quem não sabe, teve toda a novela junto ao Barcelona, renovação, venda, outros jogadores para compor o elenco da zaga, que acabou assustando um pouco, mas que aos poucos ele deve voltar ao normal, porque o Araújo é sim um grande zagueiro. Agora, o Inigo Martinez, além de se demonstrar totalmente seguro naquela na parte defensiva do Barcelona, é um tanque, cara. Ele não perde uma disputa, ele pula muito alto, ganha todas por cima, é muito seguro na hora de sair jogando, muito principalmente, e tem sido um pilar defensivo do Barcelona nessa atual temporada, com certeza um dos melhores zagueiros do mundo. E o Barcelona, assim, vai se construindo com um time sólido e muito promissor, novo, principalmente, muito jovem, vai construir daí o caminho para que ele avance para as quartas, semi e até a final da Liga dos Campeões na Europa. Com o avanço para as quartas de final, ele tende a pegar Lille ou Borussia Dortmund, cujo o jogo vai acontecer amanhã, mas o jogo de ida aconteceu semana passada e acabou 1-1. O Lille decide em casa, então eu acho que é uma parada difícil para o Dortmund, mas eu acho que apesar de quem passar, deve ser um adversário mais fácil para o Barcelona enfrentar do que foi o Benfica, ou pelo menos do que era para ter sido o Benfica. Falando agora do confronto entre Liverpool e PSG, com certeza o melhor confronto dessas oitavas de final, um jogaço absurdo que tivemos aí em Anfield. Diferentemente do que foi o primeiro jogo, no qual foi um amasso total do PSG que não se concretizou no placar, no qual o Liverpool no minuto final conseguiu fazer o 1-0. Nesse jogo tivemos um Liverpool muito intenso por ali 15 minutos, chegando fortemente na área de defesa do PSG e atacando muito forte, com o Salah dando as suas aparências nesse começo de jogo, mas que, por ironias do destino, acabou resultando em um gol do Dembélé, numa falha grave do Konaté ali na zaga, no qual ele tira a bola totalmente do Alisson, no qual o goleiro brasileiro estava totalmente na bola. Nesse gol do PSG, ambas as equipes decidiram sair para buscar o ataque. Era um jogo muito lá e cá, com os goleiros sendo decisivos para ambas as equipes. O Donnarumma, que era um ponto de crítica forte do PSG durante toda a sua contratação, né, desde que foi contratado, no jogo passado levou o gol que para mim era uma bola defensável, não foi falha, mas era defensável. E o Alisson também mais uma vez brilhando ali com a camisa do Liverpool, demonstrando mais uma vez que não tem o menor cabimento todas as críticas inefundadas que ele recebe por não atuar bem com a seleção brasileira, o que para mim também é um escárnio. Jogo extremamente intenso, tático, onde não tinha margem para falhas, até porque quanto mais corre o tempo, mais perigoso fica de você atacar, falhar e tomar no gol, que ele custaria aí a classificação. Ambos os times atacavam, mas ao mesmo tempo eram muito seguros na zaga. E quando passava da zaga, os atacantes do time adversário esbarrava nas grandes noites dos dois goleiros, no goleiro italiano e no goleiro brasileiro. Donnarumma, além de ter bolas defendidas, ele foi muito seguro, principalmente na hora de sair do gol. Ele crescia para cima dos seus adversários, spamava a bola, jogava para longe, e é assim que deve ser. E o jogo foi nesse pique até o final da prorrogação, por incrível que pareça. É um tipo de jogo que quando você assiste, você olha e pensa, cara, não dá pra manter esse ritmo durante tanto tempo. E ambos os times conseguiram. Mas eu devo citar aqui que o time do Liverpool, pra mim, foi uma decepção total. O Salah, mais uma vez, muitíssimo apagado, como foi no jogo de ida. Os seus parceiros também não faziam uma boa partida. O meio-campo parecia um pouco desconectado, apesar dessa intensidade que o Liverpool conseguiu criar.
e ainda perdeu o Arnold durante a partida por lesão. Robertson não estava tão bem, o Kanté falhou e tudo mais. Então, era um time que também passava essa imagem de insegurança durante toda a partida. Em compensação, ao outro lado, que tinha jogadores em ótima fase e muito inspirados, como é o caso do Dembélé e do Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia, inclusive, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu acho que ele já era um jogador fenomenal e quando ele quer botar o jogo debaixo do braço, ele consegue. É um ponta habilidoso que finaliza muito bem, que cria muito bem as jogadas, consegue condensar muito bem aquele terço final de campo, né? O terço final de ataque. Para mim, foi o melhor em campo para o time do Paris Saint-Germain, que está numa crescente muito alta, em especial para os seus meio-campistas, né? O Vitinho, que volta muito para jogar entre os zagueiros para dar aquela saída de bola mais sustentável, junto ao Fabian Ruiz, que para mim tem feito uma temporada abismal com o time do Paris Saint-Germain, é muito bom de bola, a forma como ele conduz, como ele desequilibra e principalmente tira o time do sufoco ali na saída de bola é muito importante e vital para o PSG. E o que contribui muito também para essa boa fase do PSG é a espetacular fase do Dembélé, que está com quase 30 gols nessa atual temporada. Como eu já tinha falado, para mim é um time extremamente perigoso, um time que mais cresceu nessas últimas rodadas de Liga dos Campeões até aqui. Conseguiu desbancar o principal e melhor time por números dessa atual Liga dos Campeões da Europa. O time que tinha a melhor campanha da fase de liga foi desclassificado por um time que podia capengar até a última rodada. Ou seja, a crescente que o Luiz Henrique está trazendo junto aos seus jogadores no PSG é maravilhosa. No Campeonato Francês nem se fala, tá? Ali o PSG domina total. Então, o adversário do PSG nessas quartas de final vai ser decidido só amanhã entre Clube Bruges e Aston Villa. São dois adversários aí competentes, até porque chegaram até aqui. O Aston Villa estava entre os as 8 melhores campanhas na fase de liga, então não é para subestimar nenhum desses. Mas que sim, a gente entende que há o peso da camisa envolvido e principalmente elenco e momento. Tudo isso é impactante para que eu acredito que o PSG vá para a semifinal. E do outro lado tivemos aí o primeiro confronto definido das quartas de final entre Inter e Bayern de Munique. Jogaço absoluto. A Inter de Milão, que só levou 2 gols nessa atual edição de Champions, se não me falha a memória, é uma defesa sólida, muito boa e que nesses últimos jogos de Liga dos Campeões tem juntamente atacado muito bem o adversário. O Thuram, nesse jogo contra o Feyenoord, jogou muita bola, marcou um golaço e que ajudou muito a Inter de Milão a se classificar com certa margem de despreocupação, de desleixo. Não é desleixo a palavra, mas eu vou usar ela. Mas que ajudou a Inter a passar com certa facilidade. Mas o principal e ponto mais forte desse time da Itália é com certeza a sua zaga extremamente sólida. É um time que erra pouco, se fecha muito bem, mas que ataca muito bem e tem nomes competentes para atacar bem. A dupla de ataques, né, entre Thuram e Lautaro Martinez, apesar do Lautaro não ter entrado como titular hoje, para mim são dois jogadorzaços que têm feito também boa temporada. Então, é um time que está na mesma chave do Barcelona, que é o favorito do outro lado, onde podem se encontrar aí na semifinal. É o time que eu acho, inclusive, mais capacidade de eliminar o favorito Barcelona dessa chave, porque é o tipo de time que as equipes do Hans Flick odeiam jogar contra. Times fechados, que dão pouca oportunidade, dão pouco espaço, e o Rafinha, por exemplo, tem muita dificuldade de jogar desse estilo e tudo mais. Mas ainda assim, eu quero deixar claro que não é aquela Inter maravilhosa da temporada passada. Ainda assim, é um time muito problemático em vários pontos que podem ser aproveitados aí pelo seu rival nas quartas de final, o Bayern de Munique, que teve uma atuação muito fervorosa e muito grande para cima do seu rival, o Bayer Leverkusen. Nomes conhecidos já, eles já tinham se enfrentado, no qual o Leverkusen tinha se saído melhor no campeonato alemão, claro. Nas 3 oportunidades que se enfrentaram, se não me falha a memória, acho que foram 2 vitórias e um empate pro lado do Leverkusen. Acho que foi isso. Todavia, nada disso importou, até porque o Bahia passou o trator por cima do time do Xabi Alonso. No jogo de ida já tinha sido 3-0, já dava a entender que o placar e o jogo estava resolvido, e no jogo de volta só se concretizou.
2-0, com o Harry Kane fazendo mais uma temporada fabulosa e sendo muitíssimo importante para esse time do Bayern de Munique, ganhando aí pela primeira vez na história, um título como jogador profissional. Parece louco que um cara que já está com 30 anos conquiste seu primeiro título apenas agora. E já é a segunda temporada dele pelo Bayern de Munique. Então é um confronto muito, mas muito difícil para os alemães, mas eu acho que eles têm sim eles carregam consigo sim esse favoritismo de passar pela semifinal, porque junto ao PSG é o time que mais vem evoluindo entre esses que estão aí no mata-mata da Liga dos Campeões. Então, se o Barcelona quer tentar mesmo levantar essa taça de Liga dos Campeões da Europa, eles devem se preocupar muito em como vai enfrentar ou o Inter de Milão ou o Bayern de Munique, dois times muito casca grossa. Apesar do Barcelona já ter ganho do Bayern de Munique, mas são jogos completamente diferentes, não dá nem para usar como comparação. Mas é isso, rapaziada. Desculpa pela minha voz, eu tô meio gripado, mas eu queria muito comentar um pouco sobre esses jogos e minhas expectativas para o decorrer da temporada nessa Liga dos Campeões e trazer um pouco da minha opinião que ninguém pediu para vocês. Mas é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!